Muito bem, aqui estamos nós para mais um devocional e hoje eu quero deixar uma dica para você que quer ser feliz. Você quer ser feliz? Hoje você, ao acordar ou durante o seu dia, você pensou assim por um momento: poxa, como eu gostaria de ser feliz na minha vida. Você gostaria? Então eu quero deixar uma dica para você de como ser feliz, tá bom? Salmo 1, olha só, nós estamos no livro de Jó, tá bom? De acordo com o nosso devocional, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas é o próximo livro, nós vamos chegar lá nele daqui uns dias. E hoje eu quero antecipar para você, falando um segredo acerca da alegria, de ter uma verdadeira alegria na vida. Salmo 1 diz isso: como é feliz. Como é feliz o homem. Sabe que homem que é feliz e que homem que aqui a palavra está nos dizendo? Esse homem que não fica atrás das opiniões más. Ele não fica buscando exemplos de homens pecadores. Ou seja, ele não fica pegando como referência pessoas que não seguem a palavra, né? Ele também não fica participando de rodinhas que ficam zombando de Deus. Antes, ou seja, ao contrário disso, o que ele faz? O prazer da sua vida estarem meditar na palavra de Deus, e ele faz do Senhor a sua fonte de alegria de dia e de noite, sabe? Ele fica meditando nessa palavra, pensando assim: como é que eu posso obedecer mais ao Senhor? E sabe, queridos, se você continuar lendo Salmo 1, você perceberá que esse homem, ele realmente vive em segurança, ele será plantado, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Pensa aí, imagina uma árvore plantada pertinho de um córrego assim. Queridos, olha, ela tá sempre verde e ao tempo certo ela dá frutos bons, sabe? Então, olha, você quer ser feliz? Se você quer ser feliz, aqui hoje eu te entreguei um segredo. Se você quer ser feliz, faça do Senhor a fonte da sua vida. Medita, nessa palavra. Medita nela, faça dela realmente a sua fonte, porque eu quero te dizer uma coisa: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas só em uma área? Só na área financeira, de repente? Só na área ministerial? Não. Em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor nos diz na sua palavra que Jesus, queridos, ele morreu com um propósito. Ele morreu para nos dar uma vida. Ah, mas qualquer vida, tipo aquela vida igual uma música secular diz assim: ah, ele morreu para me dar uma vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não. Ele morreu para te dar uma vida. E a palavra diz que é uma vida abundante, é uma vida onde, queridos, não há falta, é uma vida onde você é pleno em todas as áreas da sua vida: sentimental, emocional, financeira, profissional, espiritual e tudo mais que você precisar. Amém? Então agarra essa palavra no seu coração, tá bom? Aqui estamos nós para mais um devocional, 149º dia, queridos. 149 dias nós estamos aí firmes e fortes. Propósito: leitura total da Bíblia para esse ano de 2021, sabe? E como eu disse no início aqui, sabe? Não só ser feliz, mas se você realmente quer viver no ano de 2021, o melhor ano da sua vida, tá aqui o segredo, né? Fazer da palavra do Senhor lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. E assim você não vai ficar na escuridão, ou seja, você não vai ser ignorante, ser enganado em nenhuma área da sua vida. Amém? Tá certo? Então, olha só, deixa eu orar pela sua vida agora. Eu quero ministrar uma oração pela sua vida. Você que está aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? Abundantemente. Nós vamos então para esse tempo de oração. Daqui a pouco, então, vamos continuar o nosso devocional. De acordo com o nosso cronograma, então, vamos dar seguimento aqui em Jó, tá bom? Nós vamos agora, capítulos 9, 10 e 11, hoje de acordo com o nosso cronograma, tá bom? Então vamos orar. Antes de mais nada, deixa eu orar pela sua vida. Você que pode, feche os teus olhos, vamos orar. Se você tem alguma causa específica que você precisa orar, esse é o momento. Acredite no poder da oração. A palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, mas entenda, não há limites para o agir de Deus, tá bom? Então não limite o poder de Deus como se isso que você estivesse precisando fosse pequeno demais, então não vou pedir para o Senhor, ou então, esse é grande demais, eu não vou importunar o Senhor com uma coisa como essa, porque é grandioso demais. Não. Não pense assim, tá bom? A palavra de Deus nos diz, a palavra do nosso Deus diz que não há nada difícil demais que Ele não possa realizar. A palavra dele também nos diz que não há nada impossível que ele não possa fazer.
Eu quero deixar você com essa palavra de encorajamento, então, antes da nossa oração, amém? Então, você que pode, fecha os seus olhos e vamos orar agora, tá bom, Pai? Nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais um devocional. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Pai, desse homem e dessa mulher que estão conosco agora, independente do horário que estarão assistindo também, Pai, esse vídeo. Pai, nós declaramos bênçãos sem medidas sobre ele. Nós declaramos a vida abundante de Jesus. Pai, aquele que está entristecido, Senhor, que possa se levantar nesse dia. Aquele que está abatido, Pai, por qualquer razão, Senhor, que ele possa entender que o Senhor tem tudo, Pai, tudo que nós precisamos. Tu és a nossa fonte. E aqueles que estão em Ti, Pai, não têm necessidade de coisa alguma. Tu és o nosso bom pastor e de nada nós teremos falta, Senhor. Aqueles que porventura estão, Pai, com o diagnóstico positivo de Covid, como alguns dos meus parentes, Deus, em outro estado, Senhor, eu ministro agora sobre eles a vida abundante do Senhor, jorrando, sabe, Pai, como rios de águas vivas, o Senhor nos diz na sua palavra, fluirão de dentro de nós, que rios de águas vivas, Pai, fluam de dentro delas, Pai, que rios de águas vivas fluam de dentro delas, Pai, e de cada um, Pai, e de cada um que estão comigo agora, rios de águas vivas, Pai, fluindo, sabe, Pai, trazendo à tona e saindo deles, Pai, toda tristeza, angústia, medo, enfermidades, Pai, todo e qualquer mal, Senhor, saindo deles agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu ministro sobre eles um novo tempo, eu ministro sobre cada um, Senhor, um novo tempo, porque o Senhor é um Deus especialista em reviravoltas, em novos começos. Tu és esse Deus especialista, Pai, em fazer, inclusive, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada por sua bondade. Obrigada por nos alcançar. Obrigada por sua palavra, Senhor. Oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você recebe aí? Então diga assim, amém, eu recebo e é para mim. Porque assim seja, né? Amém quer dizer assim seja, então assim será na sua vida. Amém? Então vamos lá, queridos, olha só. Nós estamos em um tempo de muita emoção aqui no nosso devocional. Estamos no livro de Jó, né, queridos? Estamos aqui hoje já no capítulo 9, mas eu queria dizer para você que de repente não pegou os devocionais anteriores, o que está acontecendo até aqui, tá? Vou te contar para você não ficar perdido e seguir comigo daqui para frente, tá bom? Olha só. Nós começamos então o livro de Jó falando da integridade de Jó, que Jó era um homem reto, era um homem certinho, queridos. Ele cuidava muito bem, né, dos seus filhos, dos seus rebanhos. Ele era um homem muito rico, muito próspero mesmo, sabe? Na região ele era o mais top, assim, de todos, diz a palavra do Senhor. Mas, queridos, um belo dia, Satanás, e foi o primeiro livro, então, aqui da Bíblia que apareceu o nome dele aqui, Satanás, adversário, né? O nosso inimigo, né? Apareceu aqui, foi falar com o Senhor ali numa ocasião, e o Senhor falou com ele acerca de Jó, e resumindo, ele foi dizer para Deus que Jó só o adorava porque tinha tudo, porque se ele não tivesse, ele não iria adorar. Queridos, então começou primeiro tirando os bens, tirou os filhos, depois Jó continuou insistindo e Satanás foi de novo à presença do Senhor, e ali resumindo para você, ele vira para Deus e fala, não, sabe por que ele ainda está assim? Porque ele tá saudável, eu quero ver se ele estiver doente, se ele vai te adorar. O que Deus falou? Pode tocar nele, você só não toca na vida, mas na saúde você pode tocar. Então Satanás toca, é Satanás, não é Deus, é Satanás quem toca na vida de Jó, deixa Jó enfermo dos pés à cabeça, queridos, e aí começou a saga de sofrimento na vida de Jó. Então aí, queridos, do capítulo 3 para cá, estamos vendo uma situação muito delicada, Jó vivendo aqui, né? Primeiro, Jó falando aqui do seu sofrimento, o quanto ele está sofrendo. Não bastando esse sofrimento, 3 amigos de Jó, então, ainda se aproximam de Jó. Queridos, que hoje nós vamos continuar falando sobre eles, né? E começa também a dizer que tinha alguma coisa errada na vida de Jó, porque não era à toa aquilo. Não era à toa. Jó, não é à toa que você está passando por isso. Deus é um Deus justo. Queridos, e só para você entender, até aqui no capítulo 8 está assim, tá bom? Então, olha só, no capítulo 9, que é onde nós vamos começar hoje, eu quero te dizer o que está acontecendo aqui. Vou te contar. Olha só. Capítulo 9, Jó já está dando uma resposta a um dos seus amigos, eram 3, né? Esse amigo aqui era Bildade. Então Bildade, no capítulo 8, que eles estavam ali mais uma vez falando, Jó, olha só, Jó, Deus é poderoso para mudar essa tua história. Jó, e ele realmente exalta o nome do Senhor e fala de todo o poder que Deus tem de mudar a história de Jó, que é bem verdade. Mas, queridos, os amigos de Jó, entenda, não estavam acreditando que não havia causa alguma para que Jó estivesse passando por aquilo. Você entende? Na cabeça deles, deixa eu só
ajustar essa câmera aqui. Ah, pá, deu certo. Na cabeça deles, Jó tinha feito alguma coisa. Jó tinha pecado contra o Senhor, porque não tinha cabimento. Jó está passando por um sofrimento daquele e não ser nada, entende? Observação, Deus já tinha falado no capítulo 2, mais uma vez eu vou ressaltar para você que Jó não tinha feito nada. Jó não fez nada que deu causa àquilo, você entende? Deus permitiu, porque Satanás se aproximou dele, Satanás se aproximou de Deus, dizendo que Jó só era um homem íntegro e reto porque tinha tudo. Porque se ele não tivesse, ele não iria estar adorando, ele não iria estar adorando e sendo justo e reto ali para com Deus. Vocês estão entendendo? Então tá. Então capítulo 9, lá vem Jó dando uma resposta, falando que também conhecia Deus, porque, como eu disse, os amigos dele, queridos, estavam aqui como se Jó não conhecesse o poder de Deus. Então Jó começa dizendo o seguinte, ó, Jó confessa aqui no capítulo 9 a justiça de Deus. Jó está dizendo, eu conheço Deus, gente, afinal de contas convivi com ele, né? Sei quem é o Senhor. Então ele diz aqui, ó, Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e, sabe, tirá-la do seu lugar. Jó falando aqui, tá bom? Como uma resposta às afrontas do seu amigo aqui, que nós falamos Bildade, tá bom? Capítulo 9. Olha só como é que ele diz. Se ele também mandar que o sol nasça, que o sol não nasça, o sol não nascerá. E ele pode apagar o brilho das estrelas, porque afinal de contas, sozinho ele formou os céus. E aqui ele começa, queridos, a falar sobre o Senhor. No capítulo 9 você perceberá Jó exaltando mesmo aqui, falando da justiça de Deus, do seu poder, como ele é poderoso. Ele pode fazer e desfazer, porque afinal de contas ele é Deus, né? Aí ele continua dizendo aqui, ó. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem é que pode dizer ao Senhor o que o Senhor está fazendo? Ou seja, questionar ao Senhor, né? Deus não deixa de cumprir o castigo que a sua ira exige, né? Ele esmaga os príncipes de nações poderosas, como por exemplo ele esmagou príncipes do Egito, né? É verdade, né? Já mencionando aqui o passado. Aí ele questiona dizendo o seguinte, mas quem sou eu agora, pois, para pedir satisfações a Deus? Não posso fazer isso, né? E aí ele continua aqui, queridos, no capítulo 9 inteiro, dizendo o seguinte, Deus castiga. Ele chegou a essa conclusão, dizendo, olha, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Jó falando aqui como uma resposta realmente a toda essa ocasião. E disse mais, agora, se não é ele quem causa todo este mal, quem é, afinal? Queridos, quem foi que causou isso aqui na vida de Jó? Me conta. Foi Satanás, queridos. Claro, a palavra está nos dizendo que foi Satanás quem tocou na vida de Jó e deixou ele enfermo, que foi Satanás quem fez toda aquela arruaça no capítulo 1 e acabou com bens, acabou com os filhos de Jó, você tá entendendo? Então aqui eu queria deixar isso claro para você, tá? Então tá, como é que termina o capítulo 9? Então termina ele dizendo o seguinte, eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe, não vou mais reclamar contra Deus, vou esquecer minha tristeza e vou sorrir. Jó falando, né? Vou fazer isso. Mas de nada vai adiantar, sabe por quê? Porque eu me apavoro com as minhas dores, são muitas as minhas dores. Jó afirmando aqui mais uma vez. E ele disse, a quem me dera, se ele parasse de me castigar. Assim, eu não viveria dominado pelo medo. Então eu poderia falar diretamente com ele sem medo e dizer que não sou culpado. Assim terminamos o 9. Vamos para o 10 e para o 11 para a gente finalizar o nosso devocional de hoje? Então entenda. Capítulo 9, uma resposta ao que o amigo de Jó havia dito a ele. Ele enfatiza tudo aquilo que o Senhor é e também diz, né? Se eu pudesse falar a ele sem medo, né? Pedir para ele parar de me castigar, dizer para ele que eu não tenho culpa, não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Ok, capítulo 10, como é que ele continua? Continua dizendo, eu estou cansado de viver. Ele continuou dizendo, eu estou cansado de viver. Eu vou abrir meu coração e vou contar a todos, né, os meus sofrimentos e a tristeza que está enchendo a minha alma. Aí ele falou assim, então vou dizer para Deus o seguinte, não me condene. Ao contrário, me diga quais acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado, enquanto os outros que são perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Jó falando com o Senhor aqui, né? Ele disse então que ele falaria isso ao Senhor, e ele está dizendo aqui no capítulo 10. E ele continuou dizendo, por acaso o Senhor tem olhos de carne?
O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Rapaz, ele começa aqui no capítulo 10 inteiro, é nesse estilo aqui, tá bom, que Jó está falando com o Senhor. E como é que ele continua? Mais uma vez dizendo, o Senhor sabe que eu não sou culpado. Com as suas próprias mãos, o Senhor me formou com todo cuidado. O Senhor cobriu a minha carne de pele, me deu uma estrutura de ossos, de tendões. Na sua bondade me deu vida e cuidou do meu espírito, né? Então, ou seja, Senhor, tu sabes que eu não sou culpado. Olha só, o Senhor me fez com tanto carinho. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Queridos, ele falava isso com o Senhor, tá? Aqui no capítulo 10 você perceberá ele dizendo isso. E ele continua dizendo assim, sendo pecador, eu não tenho esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso também não ia me ajudar em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Eu sofro grandes ataques, queridos, ele estava sofrendo muito, tá? Inclusive das pessoas, entende? Porque o que as pessoas olhavam para ele e pensavam, além dos 3 amigos? Pensavam o que ele tinha feito para estar passando por uma situação como aquela, entende? Era assim que as pessoas olhavam para Jó. E por fim, queridos, termina assim o capítulo 10. Ele pedindo para que o Senhor parasse de castigar ele, para deixar ele em paz, porque para que ele pudesse ter pelo menos um instante de alegria. Ele pedindo isso ao Senhor antes dele partir, entendeu? Porque na cabeça de Jó, como eu disse no devocional anterior, ele estava certo que os dias dele assim já estavam bem perto da morte, porque era tamanho sofrimento. Queridos, feridas expostas em todo o corpo de Jó, entende? Jó sofria muitas dores. No devocional anterior, Jó comparou seu sofrimento dizendo que se juntasse toda a areia do mar, não se comparava e pesasse, não se comparava com a dor que ele sentia em seu corpo. Como é que termina o nosso devocional no capítulo 11? Mais um, eram 3 amigos, mais um amigo de Jó, que o último, né, Zofar, então, respondeu a Jó, depois de toda essa declaração dele aqui, dizendo o seguinte, ô Jó, olha só, será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa, Jó? Olha só, você pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Olha só, pegando pesado. Queridos, os 3 amigos de Jó pegaram muito duro com ele, não acreditando mesmo na sua inocência, tá? Quero fazer essa ênfase aqui pra você. Aí ele continua dizendo o seguinte, fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte dos seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? Rapaz, ele começou a questionar aqui, Jó, sabe? Você é capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua perfeição e na sua pureza? Continua aqui, queridos, só alfinetando Jó, tá? Como é que terminou então o capítulo 11? Terminou ele dizendo o seguinte, olha, você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento. Escuta isso aqui. Olha o que o amigo falou para ele, você se julga sábio? Mas olha só, o homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer de homem. Nesse dia o homem vai ser sábio. Foi o que o amigo dele respondeu. E ele disse o seguinte, mas há esperança para você. Sabe o que você deveria fazer, Jó? Eu vou te dizer, faça um propósito de consagração em seu coração e estender as mãos para o Senhor. Abandona o pecado que mancha as tuas mãos e não permita que a maldade habite em sua casa. Então, você poderá andar de cabeça erguida sem se envergonhar por aí, inclusive andando firme e sem medo. Queridos, como eu disse para você, assim terminamos o capítulo 11 do devocional de hoje. Mas deixa eu só falar uma coisa para você. Como eu fiz a ênfase para você. Os amigos não acreditavam na inocência de Jó, mesmo Jó justificando e apresentando a eles justificativas e dizendo que ele era inocente, como nós vimos aqui agora no capítulo 10. Sabe o que eu quero falar para você? Tem muita coisa ainda para acontecer no livro de Jó. Você vai ver umas viradas acontecendo aqui, amém? Se você ainda não conhece a história de Jó completamente, eu te encorajo, te convido a você vir comigo nessa jornada, tá bom? O nosso devocional hoje, então, nós paramos no capítulo 11. Se você quiser fazer meditação neles, então, que eu te convido para vir nesse cronograma poderoso, leia então capítulo 9, 10 e 11, que foi o que nós estamos falando hoje, tá bom? E no nosso próximo devocional daremos continuidade a partir do capítulo 12. Tem muita coisa boa para acontecer. Vem comigo nessa jornada fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. E eu te garanto, hein? Como no início desse devocional de hoje nós falamos, hein? Feliz é o homem que sabe, queridos, pega essa palavra e medita nela dia e noite. Ele é feliz, ele é bem-aventurado, tudo vai bem na vida dele. E sabe, o meu desejo para você, para sua casa, para sua família, é que tudo vá bem. Mas só tem como ir bem se você realmente
passar um tempo de qualidade com o Senhor, conhecendo a sua palavra, conhecendo mais o seu poder. E olha, tudo vai mudar na sua vida, todas as áreas da sua vida. Vida abundante de Jesus vai se manifestar na sua vida. Amém? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau para você e até o nosso próximo devocional.